Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou a Luciana Bosa. Este é o 11º e último vídeo da série semanal do livro Reflexões sobre Salmos, de C.S. Lewis. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e obrigada por apoiar esse projeto. Capítulo 11. Segundos significados em Salmos. Em certo sentido, a interpretação de Salmos por Nosso Senhor tinha alguns pontos em comum com seus oponentes. A pergunta que mencionamos há pouco, como Davi pode chamar Cristo de meu Senhor, Marcos 12, 35 a 37, perderia seu objetivo a menos que fosse endereçada àqueles que tomavam como certo que o meu Senhor, referido no Salmo 110, era o Messias, o libertador régio e ungido que sujeitaria o mundo a Israel. Esse método foi aceito por todos. Todas as escrituras tinham um sentido espiritual ou secundário. Até mesmo um gentio temente a Deus, nota de rodapé. Os tementes a Deus, sebomenoi ou metuentes, eram uma classe reconhecida de gentios que adoravam a Javé sem se submeter à circuncisão e a outras obrigações cerimoniais da lei. Compare Salmo 118, verso 2, leigos judeus. Verso 3, sacerdotes judeus. Verso 4, tementes a Deus. E Atos 10, 2. Fim da nota. Como o eunuco etíope, Atos 8, 27 a 38, sabia que os livros sagrados de Israel não podiam ser compreendidos sem um guia, por alguém treinado na tradição judaica que pudesse desvendar os significados ocultos. Provavelmente todos os judeus instruídos no primeiro século viram referências ao Messias na maioria das passagens em que Nosso Senhor as viu. O que foi controverso foi o fato de ele identificar o rei messiânico com outra figura do Antigo Testamento e ambos consigo mesmo. Encontramos duas figuras em Salmos, a do sofredor e a do rei conquistador e libertador. Nos Salmos 13, 28, 55 ou em 102, temos o sofredor. No Salmo 2 ou no 72, o rei. O sofredor era, penso eu, nessa época, geralmente identificado com, e às vezes pode ter sido originalmente pretendido assim, toda a nação. Israel, os judeus teriam dito ele mesmo. O rei era o sucessor de Davi, o Messias vindouro. Nosso Senhor se identificou com ambos os personagens. Em tese, então, o modo alegórico de ler Salmos pode reivindicar a mais alta autoridade possível. Mas é claro que isso não significa que todas as inúmeras aplicações dessa leitura sejam frutíferas, legítimas ou mesmo racionais. O que vemos ao pensar que estamos olhando para as profundezas das Escrituras pode, eventualmente, ser apenas o reflexo de nosso próprio rosto tolo. Muitas interpretações alegóricas que já foram populares me parecem, como talvez para a maioria dos modernos, forçadas, arbitrárias e ridículas. Acho que podemos ter certeza de que algumas delas realmente são. Não temos muita certeza, porém, sobre quais. O que parece forçado, um mero triunfo de perversa inventividade, para uma época parece claro e óbvia para outra, de modo que nossos ancestrais muitas vezes se perguntariam como podemos perder aquilo que, imaginamos, eles foram tolos o suficiente para encontrar. E entre diferentes épocas não há juiz imparcial na Terra, pois ninguém fica fora do processo histórico. E é claro que ninguém está tão completamente escravizado a ele quanto aqueles que consideram nossa própria época não mais um período, mas uma plataforma final e permanente, a partir da qual podemos ver todas as outras épocas de forma objetiva.
É claro que as interpretações que já foram estabelecidas no Novo Testamento têm um apelo especial à nossa atenção. Encontramos em nosso livro de oração que o Salmo 110 é um dos indicados para o dia de Natal. Nota de rodapé. Consulte o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. De Sião, o Senhor enviará o cetro de teu poder, dizendo: Domina no meio de teus adversários. Teu povo se apresentará voluntário no dia de teu poder. Com vestes santas, virá a ti a tua juventude, como o rócio que sai do seio da madrugada. Jurou o Senhor e não mudará. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua destra, reis e potentados hão de servi-lo. Ministrará justiça entre as nações. O Senhor é poderoso e a própria equidade, pelo que o exaltarão os povos e glorificarão seu santo nome. Fim do Salmo. Podemos, a princípio, ficar surpresos com isso. Não há nada nele sobre paz e boa vontade, nada remotamente sugestivo do estábulo em Belém. Parece ter sido originalmente uma ode de coroação a um novo rei, prometendo conquista e império, ou um poema dirigido a algum rei na véspera de uma guerra, prometendo vitória. Está cheio de ameaças. O cetro do poder do rei deve sair de Jerusalém. Os reis estrangeiros devem ser feridos. Os campos de batalha devem ser cobertos com carnificina e os crânios rachados. A nota não é paz e boa vontade, mas cuidado, ele está vindo. Duas coisas o ligam a Cristo com uma autoridade muito além daquela do livro de oração. A primeira, claro, já mencionada, é que ele mesmo a estabeleceu. Ele é o Senhor, a quem Davi chama de meu Senhor. A segunda é a referência a Melquisedeque, verso 4. A identificação dessa pessoa muito misteriosa como um símbolo ou uma profecia de Cristo é feita em Hebreus 7. A forma exata do comentário ali feito sobre Gênesis 14 é obviamente estranha à nossa mente, mas acho que o essencial pode ser mantido em nosso idioma. Certamente, não devemos argumentar a partir da deficiência de Gênesis em dar a Melquisedeque qualquer genealogia ou mesmo pais, se ele não tem começo nem fim. Se for o caso, Jó também não tem genealogia. Mas devemos estar nitidamente cientes de que uma aparição não relacionada, não explicada, diferencia-o estranhamente da textura da narrativa circundante. Ele vem de lugar algum, abençoa em nome do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Gênesis 14, 19. E desaparece por completo. Isso lhe dá o efeito de pertencer, senão ao outro mundo, com letra maiúscula, pelo menos a outro mundo, para além da história de Abraão em geral. Ele assume, sem dúvida, como o escritor de Hebreus discerniu, uma superioridade sobre Abraão que Abraão aceita. Ele é uma figura augusta, luminosa. O que o narrador ou o último recontador de Gênesis teria dito se lhe perguntássemos por que ele trouxe esse episódio ou de onde o obteve? Eu não sei. Eu acho, como já expliquei, que uma coação da parte de Deus recaiu sobre essas narrativas e renarrativas. E um dos efeitos que o episódio de Melquisedeque deveria ter é bastante claro. Ele coloca, de modo inesquecivelmente impressionante, a ideia de um sacerdócio, não pagão, mas um sacerdócio para o único Deus, muito anterior ao sacerdócio judaico que descende de Arão, independente do chamado a Abraão, de alguma forma superior à vocação de Abraão. E esse sacerdócio mais antigo, pré-judaico, está unido à realeza. Melquisedeque é um rei sacerdote. Em algumas comunidades era normal haver reis sacerdotes,
mas não em Israel. Assim, é simplesmente um fato que Melquisedeque, que se assemelha à sua maneira peculiar, ele é o único personagem do Antigo Testamento que se assemelha ao próprio Cristo. Pois, como Melquisedeque, Jesus afirma ser sacerdote, embora não da tribo sacerdotal, e também rei. Melquisedeque realmente aponta para Jesus. Da mesma forma, o herói do Salmo 110, que é rei, mas também tem o mesmo tipo de sacerdócio. Para um judeu convertido ao cristianismo, isso era extremamente importante e eliminava uma dificuldade. Ele podia ser levado a ver como Cristo foi o sucessor de Davi. Seria impossível dizer que Cristo foi, em sentido semelhante, o sucessor de Arão. A ideia de seu sacerdócio, portanto, envolvia o reconhecimento de um sacerdócio independente e superior ao de Arão. Melquisedeque estava lá para dar a essa concepção a sanção das Escrituras. Para nós, cristãos gentios, é bem o contrário. É mais provável que comecemos pelo caráter sacerdotal, sacrificial e intercessor de Cristo e subestimemos o de rei e conquistador. O Salmo 110, com outros 3 salmos de Natal, corrige isso. No 45, temos novamente um tom quase ameaçador. Cinge a tua espada à coxa, ó valente. A tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas. Versos 3 a 5. No Salmo 89, temos as promessas feitas a Davi, que certamente significaria todos os sucessores de Davi, ou qualquer um dentre eles, assim como Jacó pode significar todos os seus descendentes. Os inimigos devem cair diante dele. Verso 23. Davi chamará Deus de Pai, e Deus diz: Eu o farei meu primogênito. Versos 26 e 27. Ou seja, farei dele um filho mais velho, farei dele meu herdeiro, eu lhe darei todo o mundo. No Salmo 132, temos mais uma vez Davi. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Verso 18. Tudo isso enfatiza um aspecto da natividade ao qual nosso sentimento posterior sobre o Natal, excelente em si mesmo, faz menos do que justiça. Para aqueles que primeiro leram esses salmos como poemas sobre o nascimento de Cristo, esse nascimento significava principalmente algo muito militar. O herói, o juiz ou campeão, ou matador de gigantes, que deveria lutar e vencer a morte, o inferno e os demônios, finalmente havia chegado, e as evidências sugerem que nosso Senhor também pensava em si mesmo nesses termos. O poema de Milton sobre a Natividade retoma bem esse lado do Natal. Nota de rodapé. John Milton, 1608-1674, poeta inglês considerado o mais importante depois de William Shakespeare. O poema é Sobre a Manhã da Natividade de Cristo. Fim da nota. A atribuição do Salmo 68 ao domingo de Pentecostes tem algumas razões óbvias, mesmo numa primeira leitura. Nota de rodapé. Consulte o Salmo 68. Levante-se, Deus, e se dispersem seus inimigos. Afastem-se de sua presença os que o aborrecem. Como o fogo se derrete a cera, assim perecerão os ímpios na presença de Deus. Mas alegrem-se os justos e folguem na presença de Deus. Sim, exultem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores a seu nome. Louvai o que domina sobre os céus. Exultai diante dele. O pai dos órfãos e o juiz das viúvas. É Deus em sua morada santa. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos. Só os rebeldes habitam em terra árida. Ó Deus, ao partires à frente do teu povo, ao marchares pelo deserto, tremeu a terra e gotejaram os céus, a tua presença.
Até o Sinai se abalou a presença de Deus. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste o teu povo quando estava cansado. Ali habitou a tua grei. Na tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os aflitos. O Senhor proclamou a sua palavra, grande é o número dos que anunciam as boas novas. Reis de exércitos fugiram, e quem ficou em casa repartiu os despojos. Embora vos deiteis junto aos apriscos, sois como as asas da pomba, coberta de prata, com penas de ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersou os seus reis, ela ficou alva como a neve em Salmão. Elevado é o monte de Bazã, grandíssimo é o monte de Bazã, porque vós, montes elevados, olhais com inveja para o monte que Deus escolheu para sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros do Senhor são milhares de milhares. O Senhor está no meio deles, como em Sinai, no lugar santo. Subsiste ao alto, levaste cativos os prisioneiros, recebeste tributo dos homens, mesmo dos rebeldes, para o Senhor Deus habitar entre eles. Bendito seja o Senhor, que diariamente suporta a nossa carga, o Deus que é a nossa salvação. Aquele que é nosso Deus é um Deus para salvar. Ao Senhor se deve o escaparmos da morte. Seus inimigos serão feridos, e também a cabeça do que teima em suas culpas. Disse o Senhor: Eu os farei voltar de Bazã, farei tornar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe na ruína dos teus inimigos e também a língua de teus cães. Eles viram, ó Deus, os caminhos do meu Deus, meu rei, no santuário. Iam à frente os cantores e atrás os tocadores de instrumentos de cordas, entre eles as donzelas batendo adufes. Bendizei a Deus nas congregações, ao Senhor, vós que sois da fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, seu chefe, os príncipes de Judá com seu séquito, os príncipes de Zebulon e os de Naphtali. O teu Deus ordena que sejas forte. Estabelece, ó Deus, o que fizeste por nós. Por causa do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão dádivas. Repreende a fera dos caniçais, a multidão dos irracionais, calcando aos pés pedaços de prata, dissipa os povos que desejam a guerra. Embaixadores reais virão do Egito. A Etiópia se dará pressa em estender as mãos para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, aquele que se assenta sobre o mais alto dos céus desde a antiguidade. Eis que faz ouvir a sua voz, uma voz poderosa. Atribuí a Deus fortaleza, a sua grandeza é sobre o seu povo e a sua força está nos céus. Tremendo és tu, ó Deus, em teus santuários, tu, poderoso Deus de Israel. Ele dá força e poder a seu povo. Bendito seja Deus. Fim do Salmo. O versículo 8: Tremeu a terra e gotejaram os céus a tua presença. Até o Sinai se abalou a presença de Deus. Foi, sem dúvida, para o escritor original, uma referência aos milagres mencionados em Êxodo e, portanto, prenuncia a descida muito diferente de Deus, que veio com as línguas de fogo. O versículo 11 é um belo exemplo da maneira como os textos antigos, quase inevitavelmente, encontram-se carregados com um novo peso de significado. O livro de oração verte a passagem nos seguintes termos: O Senhor proclamou a sua palavra. Grande é o número dos que anunciam as boas novas. A palavra seria a ordem para a batalha, e seus anunciadores, em um sentido bastante sombrio, os triunfantes guerreiros judeus. Mas essa tradução parece estar errada. O versículo realmente significa que havia muitos para espalhar a palavra, ou seja, as notícias da vitória. E isso também servirá para Pentecostes. Mas eu penso que a verdadeira autoridade do Novo Testamento para atribuir este salmo ao domingo de Pentecostes aparece no versículo 18. No livro de oração, subsiste ao alto, levaste cativo aos prisioneiros, recebeste tributos dos homens.
De acordo com os estudiosos, o texto hebraico aqui significa que Deus, tendo os exércitos de Israel como seus agentes, tomou enorme quantidade de prisioneiros e recebeu tributos, despojos ou presentes dos homens. No entanto, Paulo cita uma leitura diferente em Efésios 4:8. Quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Essa deve ser a passagem que, pela primeira vez, associou o salmo à vinda do Espírito Santo, pois o texto paulino está fazendo referência aos dons do Espírito, versos 4 a 7, e enfatizando o fato de que eles vêm depois da ascensão. Depois de ascender e como resultado disso, Cristo dá esses dons aos homens ou recebe esses dons. Observe como a versão do livro de oração em inglês agora se sairá bem. De seu Pai, para os homens, para o uso dos homens, a fim de transmiti-los aos homens. E essa relação entre a ascensão e a vinda do Espírito está, obviamente, de acordo com as próprias palavras de nosso Senhor. É conveniente a vós que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. João 16, 7. Como se um fosse impossível sem o outro, como se a ascensão, a retirada do espaço-tempo em que nossos sentidos atuais operam, do Deus encarnado, fosse a condição necessária da presença de Deus em outro modo. Há um mistério aqui que nem tentarei sondar. Esse salmo nos levou a algumas complicações. Aqueles em que Cristo aparece como o sofredor são muito mais fáceis. E é aqui também que o segundo significado é mais inevitável. Se Cristo provou a morte por todos os homens, Hebreus 2:9, tornou-se o sofredor arquetípico. Então, as expressões de todos os que já sofreram no mundo estão, pela própria natureza das coisas, relacionadas a ele. Aqui, para falar em termos ridiculamente humanos, sentimos que não era necessário contar com a orientação divina para dar aos textos antigos seu segundo significado, mas seria necessário um milagre especial para mantê-lo fora. No Salmo 22, o terrível poema que Cristo citou em sua tortura final não é transpassaram minhas mãos e meus pés, verso 16. Por mais impressionante que essa antecipação seja, o que realmente importa é a união da privação total com a adesão total a Deus, a um Deus que não responde simplesmente pelo que Deus é. E contudo, tu és santo. Verso 3. Todos os sofrimentos dos justos falam aqui, mas em 40:12, todos os sofrimentos dos culpados também. Meus pecados se apoderaram de mim de tal forma que não sou capaz de olhar para cima. Mas isso também é para nós a voz de Cristo, pois fomos ensinados que aquele que estava sem pecado se tornou pecado por nossa causa, sondando a profundidade do pior sofrimento que vem aos homens maus, que por fim conhecem o próprio mal. Observe como isso, no sentido original ou literal, dificilmente é consistente com os versículos 8 e 9. E que contraponto de verdade essa aparente contradição assume quando se entende que o falante é Cristo. Mas continuar a falar desses salmos de sofrimento seria elaborar o óbvio. O que eu, de qualquer forma, demorei mais para ver foi toda a riqueza daquele salmo de Natal que já mencionamos, o Salmo 45. Nota de rodapé, consulte o Salmo 45. Meu coração ferve de palavras boas e digo, meus versos são para o rei, minha língua é pena de destro escriba. Tu és o mais formoso dentre os filhos dos homens. A graça se esparziu em teus lábios, por isso Deus te abençoará para sempre. Cinge a tua espada, ó lidador, com majestade e glória. Em tua magnificência,
Avança prosperamente a favor da verdade e da justiça, e tua destra te conduza a tremendos feitos. Tuas setas são aceradas no coração dos inimigos do rei. Debaixo de ti caem povos. Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, e o cetro de teu reino é de justiça. Amas a justiça e aborreces a maldade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima de teus companheiros. Tuas vestes recendem mirra, aloés e cássia. De palácios e búrneos partem harmonias que te alegram. Filhas de reis te cercam. À tua direita estava a rainha ataviada de ouro de Ofir. Ouve, filha, considera e inclina os teus ouvidos. Esquece teu povo e a casa de teu pai. Assim, o rei atentará para a tua formosura, pois ele é teu senhor. Presta-lhe homenagem. A ti virá com oferendas a filha de Tiro. Os poderosos suplicarão o teu favor. A filha do rei esplende em teu palácio. Sua vestimenta reclamada de ouro. Com ricas vestes será levada em triunfo. Donzelas lhe farão companhia. Serão conduzidas com alegria e regozijo. Assim entrarão no palácio real. Em lugar de teus pais serão teus filhos, a quem farás príncipes por toda a terra. Faça eu, pois, lembrado o teu nome a todas as gerações. Louvar-te-ão os povos para todo o sempre. Fim do Salmo. O Salmo 45, que nos mostra tantos aspectos da natividade que nunca poderíamos obter dos cânticos natalinos ou mesmo com facilidade dos evangelhos. Na intenção original, ele era obviamente uma ode laureada em um casamento real. Hoje, nos surpreendemos ao descobrir que uma obra tão oficial, feita sob encomenda por um poeta da corte para uma ocasião especial, poderia ser boa poesia. Mas nas épocas em que as artes gozavam de plena saúde, ninguém teria entendido nossa surpresa. Todos os grandes poetas, pintores e músicos de antigamente podiam produzir grandes obras por encomenda. Quem não pudesse teria sido tão bom quanto o embusteiro no papel de capitão, que sabia navegar, ou um fazendeiro, que só cultivasse quando sentisse vontade. E simplesmente, como uma ode de casamento, o que os gregos chamavam de epitalâmio, é algo magnífico. No entanto, é muito mais valioso pela luz que lança sobre a encarnação. Poucas coisas me pareceram mais insípidas e rebuscadas do que essas interpretações, seja desse salmo, seja do Cântico dos Cânticos, que identificam o esposo com Cristo e a noiva com a igreja. De fato, quando lemos a poesia erótica franca desse último e a contrastamos com as manchetes edificantes em nossa Bíblia, é fácil ser movido a um sorriso, mesmo um sorriso cínico de quem entende, como se os intérpretes piedosos estivessem fingindo uma absurda inocência. Eu ainda acharia muito difícil acreditar que algo como o sentido espiritual tenha sido remotamente pretendido pelos escritores originais. Mas ninguém agora, eu imagino, que aceita esse sentido espiritual ou secundário, está negando ou dizendo algo contra o sentido muito claro que os escritores pretendiam. O salmo continua sendo um epitalâmio, rico e festivo, e Cântico dos Cânticos permanece como um belo, às vezes requintado, poema de amor, e isso não é nem um pouco obliterado pelo peso do novo significado. O homem ainda é um dos primatas, um poema ainda são marcas pretas no papel branco. E mais tarde, comecei a ver que o novo significado não é arbitrário e brota de profundezas das quais eu não suspeitava. Em primeiro lugar, a linguagem de quase todos os grandes místicos, nem mesmo em uma tradição comum, alguns deles pagãos, alguns islâmicos, a maioria dos cristãos, nos confronta com a evidência de que a imagem do casamento, da união sexual, não é apenas profundamente natural, mas quase inevitável como meio de expressar a união desejada entre Deus e o homem. A própria palavra união já impõe tal ideia.
Em segundo lugar, o Deus como noivo, seu santo casamento com a deusa, é tema e ritual recorrentes em muitas formas de paganismo. Não o paganismo no que poderíamos chamar de sua forma mais pura ou mais iluminada, mas talvez em sua forma mais religiosa, séria e convicta. Esse, como creio, Cristo, ao transcender e assim abrogar, também cumpre tanto o paganismo como o judaísmo. Podemos, então, esperar que ele cumpra esse aspecto também. Isso, assim como tudo o mais, deve ser sumarizado nele. Em terceiro lugar, a ideia aparece de forma ligeiramente diferente no judaísmo. Para os místicos, Deus é o noivo da alma individual. Para os pagãos, o Deus é o noivo da deusa mãe, a terra, mas sua união com ela também torna fértil toda a tribo e seu gado, de modo que, em certo sentido, ele é também o noivo deles. A concepção judaica está, de certa maneira, mais próxima da pagã do que a dos místicos, pois nela a noiva de Deus é toda a nação, Israel. Isso é desenvolvido em um dos capítulos mais comoventes e vívidos de todo o Antigo Testamento, Ezequiel 16. Por fim, isso é transferido no Apocalipse do antigo Israel para o novo, e a noiva se torna a igreja, a bendita companhia de todos os fiéis. Nota de rodapé. Trecho da oração feita após a Santa Comunhão. LOC, página 83. Fim da nota. Essa companhia foi como a noiva indigna de Ezequiel, resgatada, lavada, vestida e casada por Deus, um casamento como o do rei Copetua. Nota de rodapé: Lord Alfred Tennyson, 1809-1892, poeta inglês, citou no poema A Donzela Mendiga o lendário rei africano que, sem interesse por mulheres, apaixona-se pela referida jovem. Fim da nota. Assim, a alegoria que, a princípio, parecia tão arbitrária, a inventividade de algum comentarista púdico que estava determinado a fazer brotar ensinos insípidos a partir dos textos menos promissores, veio a ter, quando foi seriamente rastreada, raízes em toda a história da religião, a ser carregada de poesia para produzir percepções. Rejeitá-la porque não apela imediatamente à nossa época é ser provinciano, ter a cegueira autocomplacente de quem fica em casa. Lido nesse sentido, o Salmo restitui o Natal à sua própria complexidade. O nascimento de Cristo é a chegada do grande guerreiro e do grande rei, também do amante, do noivo, cuja beleza supera a do homem. Mas não apenas o noivo como o amante, o desejado. O noivo também como aquele que se faz frutífero, o pai dos filhos ainda por gerar e nascer. Certamente, a imagem de um menino em uma manjedoura de modo algum nos sugere um rei, um matador de gigantes, um noivo e um pai. Mas também não sugeriria a palavra eterna, se não soubéssemos. Todos são igualmente aspectos do mesmo paradoxo central. Então, o poeta se volta para a noiva, com a seguinte exortação: Esquece teu povo e a casa de teu pai. Salmos 45, 10. É evidente que isso tem um sentido claro e para nós doloroso, quando lemos o salmo como o poeta provavelmente o pretendeu. Pensa-se na saudade de casa de uma menina, provavelmente uma mera criança, chorando em segredo em um estranho harém, em todas as misérias que pode estar subjacentes a qualquer casamento dinástico, especialmente um oriental. O poeta, que obviamente sabia tudo sobre isso, talvez tivesse uma filha, a consola. Não importa, você perdeu seus pais, mas agora terá filhos, e filhos que serão grandes homens. Verso 16. Mas tudo isso também tem sua pungente relevância quando a noiva é a igreja. A vocação é uma coisa tremenda. Ser chamado para fora da natureza e para dentro da vida sobrenatural é, a princípio, ou talvez não exatamente a princípio, pois a ruptura da separação pode ser sentida mais tarde,
uma honra de alto custo. Mesmo ser chamado de um nível natural para outro é tanto perda como ganho. O homem tem dificuldades e tristezas das quais os outros primatas escapam. Mas ser chamado para um lugar elevado custa ainda mais. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, disse Deus a Abraão. Gênesis 12:1. É uma ordem terrível virar as costas para tudo que você conhece. A consolação, se é que isso consolará naquele momento, é muito semelhante à que o salmista oferece à noiva. Farei de ti uma grande nação. Esse virar as costas é, sem dúvida, seriamente repetido, pode-se dizer agravado, por nosso Senhor, aquele que não odeia pai e mãe e a própria vida. Lucas 14:26. Ele fala, como tantas vezes, de maneira proverbial e paradoxal. O ódio, em prosa fria, não é ordenado. Apenas a rejeição resoluta, aparentemente implacável, das reivindicações naturais quando a escolha terrível chega a esse ponto. Mesmo assim, esse texto é, creio, proveitoso apenas para aqueles que o leem com horror. O homem que acha fácil odiar o pai, a mulher cuja vida é uma longa luta para não odiar a mãe, provavelmente melhor será manterem-se longe disso. O consolo da noiva, nessa alegoria, consiste, não, onde os místicos o colocariam, nos abraços do esposo, mas na fecundidade dela. Se ela não dá frutos, não é mãe de santos e de santidade. Pode-se supor que o casamento foi uma ilusão, pois os abraços de um Deus nunca são em vão. Nota de rodapé. A frase é parte da resposta de Eros a Psique, quando ela lhe pede um sinal de ser ele seu destinado amante, e não um demônio sedutor, segundo a versão de Coventry Patmore, 1823-1896, poeta e crítico inglês, em sua obra O Eros Desconhecido e Outras Odes. A escolha do Salmo 8 para o dia da Ascensão, nota de rodapé. Consulte o Salmo 8. Ó Deus, Senhor nosso, que puseste a tua glória nos céus, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Da boca dos pequeninos fazes brotar a força, para que se calem o odiento e o vingativo. Quando contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que formaste, que é o mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o um pouco abaixo dos anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as tuas obras, e tudo a ele submeteste. Ovelhas e bois e todos os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo quanto passa pelo caminho das grandes águas. Ó Deus, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Fim do Salmo. A escolha desse salmo para o dia da Ascensão novamente depende de uma interpretação encontrada no Novo Testamento. Em seu sentido literal, essa poesia curta e requintada é a própria simplicidade, uma expressão de admiração pelo homem e pelo lugar do homem na natureza. Há um coro em Sófocles não muito diferente dele. Nota de rodapé. Parece ser uma referência ao primeiro coro em Antígona. Fim da nota. E, portanto, por Deus que designou tal lugar. Deus é maravilhoso tanto como campeão, ou juiz tanto como criador. Quando alguém eleva os olhos para o céu e para todas as estrelas, que são sua obra, parece estranho que ele se preocupe com coisas como o homem. No entanto, de fato, embora ele nos tenha feito inferiores aos seres celestiais, ele, aqui na terra, nos deu uma honra extraordinária. Fez-nos senhores de todas as outras criaturas. Mas para o escritor de Hebreus 2, 6 a 9, isso sugeria algo que nós, por nós mesmos, nunca teríamos pensado. O salmista disse: Deste-lhe ao homem
domínio sobre as tuas obras e tudo a ele submeteste. Salmos 8:6. O escritor cristão observa que, no estado atual do universo, isso não é estritamente verdade. Muitas vezes o homem é morto e ainda mais frequentemente derrotado por bestas, vegetais venenosos, clima, terremotos, etc. Parece-nos apenas perverso e capcioso tomar assim uma expressão poética como se fosse destinada a ser um universal científico. Podemos chegar mais perto do ponto de vista se imaginarmos o comentarista não argumentando que, como acho que ele realmente faz, já que isso não é verdade no presente, e já que todas as escrituras devem ser verdadeiras, a afirmação deve de fato referir-se ao futuro. Mas, sim, isso é verdade no sentido poético e, portanto, para um lógico no sentido lato, que o poeta pretendia. Mas, e se fosse muito mais verdadeiro do que ele pensava? Isso nos levará por um caminho que é mais fácil para nossos hábitos mentais, para o que ele pensa ser o verdadeiro significado, ou devo dizer, o sobre-significado, o novo peso colocado sobre as palavras do poeta. Cristo subiu ao céu, e no devido tempo todas as coisas, estritamente todas, serão submetidas a ele. É ele que, tendo sido feito por um tempo, entre aspas, menor que os anjos, fecha aspas, se tornará o conquistador e governante de todas as coisas, incluindo a morte e o patrono da morte, o diabo. Para a maioria de nós, isso parecerá uma alegoria intrincada ao extremo, mas é essa mesma que ocorre no pensamento expresso por Paulo em 1 Coríntios 15, 20 a 28. Essa passagem, como a de Hebreus, torna bem certo que essa interpretação estava estabelecida na tradição cristã mais antiga. Pode até ter vindo de Nosso Senhor. Afinal, não havia descrição de si mesmo em que ele se deleitasse mais do que o Filho do Homem. E claro, assim como filha de Babilônia significa Babilônia, também filho do homem significa homem, com letra maiúscula. O homem arquetípico, de cujos sofrimentos, ressurreição e vitórias todos os homens, a menos que se recusem, podem compartilhar. E é disso, creio, que os cristãos modernos, em sua maioria, precisam ser lembrados. Parece-me que raramente encontro um sentimento forte ou exultante da continuada, que nunca será abandonada, humanidade de Cristo em glória, na eternidade. Enfatizamos a humanidade muito exclusivamente no Natal e a deidade muito exclusivamente após a ressurreição. Quase como se Cristo, uma vez se tenha tornado homem e depois tenha voltado a ser apenas Deus. Pensamos na ressurreição e na ascensão, corretamente, como grandes atos de Deus, menos frequentemente como o triunfo do homem. A antiga interpretação do Salmo 8, como quer que seja, é um corretivo animador. Em considerações adicionais, a analogia do lugar da humanidade no universo, sua grandeza e sua pequenez, suas origens humildes e mesmo no nível natural, seu sublime destino, com a humilhação e as vitórias de Cristo, também não é realmente forçada e artificial. Pelo menos, não me parece ser. Como já indiquei, parece-me haver algo mais do que analogia entre considerar a animalidade no homem e considerar o homem em Deus. Mas eu percorro maravilhas maiores do que eu. É hora de concluir com uma breve observação sobre algumas coisas mais simples. Uma é a aparente e muitas vezes sem dúvida real justiça própria dos salmos. Não encontras em mim nenhuma iniquidade. 17:3. Tenho andado em minha sinceridade. 26:1. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. 86:2. Para muitas pessoas, não melhorará muito se dissermos, como provavelmente podemos dizer com verdade,
que às vezes o orador pretendia desde o início ser Israel, não o indivíduo, e mesmo dentro de Israel, o remanescente fiel. No entanto, isso faz alguma diferença. Até certo ponto, esse remanescente era santo e inocente em comparação com algumas das culturas pagãs circunvizinhas. Muitas vezes era um sofredor inocente, no sentido de que não merecia o que lhe fora infligido, nem o merecia nas mãos daqueles que o infligiam. Mas é claro que viria um sofredor que era de fato santo e inocente. O caso imaginário de Platão se tornaria real. Todas essas afirmações se tornariam verdadeiras na boca do sofredor. E se fossem verdadeiras, era necessário que fossem feitas. A lição de que a inocência perfeita, implacável e perdoadora pode conduzir à forma como o mundo é, não ao amor, mas às maldições gritantes da turba e à morte, é essencial. Nosso Senhor, portanto, torna-se por direito o orador nessas passagens quando um cristão as lê. Seria um obscurecimento da questão real se ele não o fizesse, pois ele negou todo o pecado de si mesmo. Isso, de fato, não é um pequeno argumento de sua divindade, pois ele não tem muitas vezes provocado, até mesmo nos inimigos do cristianismo, a impressão de arrogância. Muitos deles não parecem tão chocados quanto esperaríamos na afirmação que ele fez de ser manso e humilde de coração. Mateus 11, 28. No entanto, Jesus disse coisas que, em qualquer hipótese, exceto uma, seriam a arrogância de um paranoico. É como se, mesmo onde a hipótese é rejeitada, algo da realidade que implica sua verdade se espalhasse. Dos salmos imprecatórios, suponho que a maioria de nós faça as próprias alegorias morais, bem cientes de que são pessoais e em um nível bem diferente dos assuntos elevados com os quais venho tentando lidar. Conhecemos o objeto apropriado da hostilidade total, a maldade, especialmente a nossa. Assim, no Salmo 36, a transgressão do ímpio repercute em meu coração. Verso 1. Cada um pode refletir que o próprio coração é o espécime daquela maldade bem conhecida dele. Depois disso, a imersão ascendente no versículo 5, na misericórdia alta como os céus e na justiça sólida como as montanhas, verso 6, adquire ainda mais força e beleza. Desse ponto de vista, posso usar até mesmo a aterrorizante passagem do Salmo 137, sobre arremessar os bebês da Babilônia contra as pedras, verso 9. Conheço coisas do mundo interior que são como bebês, os começos infantis de pequenas indulgências, pequenos ressentimentos, que podem um dia tornar-se dipsomania ou ódio estabelecido, mas que nos cortejam e nos adulam com súplicas especiais e parecem tão pequenos, tão impotentes, que resistindo a eles, sentimos que estamos sendo cruéis com os animais. Eles começam a choramingar para nós. Eu não peço muito, mas. Ou, eu pelo menos esperava que você. Ou, você deve alguma consideração a si mesmo. Contra todas essas crianças bonitas, eles têm maneiras tão vitoriosas, o conselho do salmo é o melhor. Acabe com os pequenos bastardos. E feliz, verso 9, é quem pode, pois é mais fácil falar do que fazer. Às vezes, sem o estímulo da tradição, um segundo significado se impõe irresistivelmente ao leitor. Quando o poeta do Salmo 84 disse, verso 10, porque um dia em teus atos vale mais do que 1000. Ele, sem dúvida, quis dizer que um dia houve melhor do que 1000 em outro lugar. Acho impossível excluir, enquanto leio isso, o pensamento de que, tanto quanto sei, o Antigo Testamento nunca chegou a alcançar isso. Está lá, no Novo, maravilhosamente introduzido, não por dar um novo peso às velhas palavras, mas simplesmente por adicioná-las.
No Salmo 90, verso 4, foi dito que 1000 anos eram para Deus como um simples ontem. Em 2 Pedro 3:8, não é o primeiro lugar no mundo em que alguém teria procurado uma teologia tão metafísica. Lemos não apenas que 1000 anos são como um dia, mas também que um dia é como 1000 anos. O salmista quis dizer apenas, penso, que Deus era eterno, que sua vida era infinita no tempo. Mas a epístola nos tira completamente da série temporal. Assim como nada sobrevive a Deus, nada escapa dele indo para o passado. A concepção posterior no pensamento cristão, Platão a alcançou, do atemporal como um eterno presente foi alcançada. Sempre depois, para alguns de nós, o um dia nos átrios de Deus, que é melhor do que 1000, deve ter um duplo significado. O eterno pode encontrar-nos no que é, por nossas medidas atuais, um dia ou, mais provavelmente, 1 minuto ou 1 segundo. Mas temos tocado no que não é de forma alguma comensurável em extensões de tempo, sejam longas ou curtas. Daí nossa esperança de finalmente emergir, se não inteiramente do tempo, que pode não servir à nossa humanidade, pelo menos da tirania, da pobreza unilinear, do tempo, de montá-lo para não ser montado por ele, e assim curar aquela sempre dolorida ferida, a ferida para a qual o homem nasceu. Nota de rodapé. Lewis adapta aqui um verso de Gerard Hopkins, 1844-1889, poeta inglês, considerado um dos maiores da era vitoriana. O poema é Primavera e Outono, e seu penúltimo verso traz É a praga para a qual o homem nasceu. Fim da nota. Que as meras sucessão e mutabilidade nos infligem, quase igualmente quando estamos felizes e quando estamos infelizes, pois estamos tão pouco reconciliados com o tempo que até nos espantamos com ele. Como ele cresceu! Exclamamos. Como o tempo voa! Como se a forma universal de nossa experiência fosse sempre uma novidade. É tão estranho quanto se um peixe fosse repetidamente surpreendido com a umidade da água. E isso seria realmente estranho, a menos, é claro, que o peixe estivesse destinado a se tornar um dia um animal terrestre. Fim do livro. Muito obrigada se você ouviu até aqui. Deus te abençoe e até o próximo projeto.